Mateus, capítulo 5, do verso 14 até o verso 26, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra evangelística aqui na igreja. Eu quero falar um pouquinho de evangelismo, da missão da igreja. Qual que é, querido, a missão da igreja? Muitas vezes, e a gente tem visto isso muito nos dias de hoje, a gente acha que a missão da igreja é reunir amigos. Claro que a igreja formam-se amigos que se conectam, que têm um relacionamento, mas não é o propósito principal da igreja. A igreja não é um lugar, que a priori, no primeiro momento, o foco é arrumar amigos. A igreja também não é um lugar a priori, estou colocando priori ou no primeiro lugar aqui para você entender que se a gente não entender o propósito principal, a gente vai colocar o propósito principal como secundário, terciário, no quarta posição, quinta, e a gente vai deixar de entender qual que é o propósito da igreja. A igreja, ela existe na terra para pregar, anunciar o evangelho de Jesus às pessoas, para que elas possam ser salvas. Esta é a função pela qual a igreja existe. A palavra igreja, no original, eclesia ou eclésia, é chamada de uma assembleia daqueles que foram chamados para fora. O que significa? A igreja é um povo que foi tirado do mundo para que possa contagiar o mundo com o evangelho. Então nós não podemos influenciar o mundo com as armas do mundo, mas nós precisamos ser tirados do mundo para que logo depois a gente seja equipado e a gente possa o quê? Pregar para o mundo. Então, por isso que a gente muitas vezes tem dificuldade no evangelismo. E a gente, como igreja, a gente não evangeliza. Por que a gente não evangeliza? Porque a gente não compreende a palavra de Deus. A gente não sabe evangelizar. Muitas vezes o que a gente chama de evangelismo é importante, mas não é evangelismo, é um convite. Vamos à igreja, vamos a um centro espírita, vamos a qualquer outro lugar, é um convite. A pessoa, ela precisa entender que esse convite, ela tem um objetivo. E esse objetivo é mostrar Cristo. E muitas vezes na igreja nós nem falamos tanto de Cristo, da importância de Cristo e do valor de Cristo. E a gente está vivendo um contexto, querido, hoje, que a gente colocou nossa confiança total e exclusivamente no homem e esqueceu da igreja. Nós colocamos a nossa confiança nos políticos e esquecemos da igreja. E quem vai mudar o mundo não é a política. Quem vai mudar o mundo é a igreja. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: quem vai mudar o mundo é a igreja. Não são os políticos, a não ser que os políticos sejam partes da igreja e sejam também fiéis ao seu comprometimento da igreja. Por quê? A luz do mundo é a igreja. Nós somos a luz do mundo. Parece que falar isso é pretensioso. Parece que falar isso é algo que nos faz melhor do que as outras pessoas. Muitas pessoas que não são convertidos, e você usa essa expressão dizendo: a igreja é a solução para os problemas do mundo, a pessoa vai dizer: quem são eles? Mas por que as pessoas dizem isso? Porque nós chegamos na igreja e nós não conseguimos a nossa vida ser transformada. Nós chegamos na igreja e a nossa vida ainda é uma vida mundana, no sentido assim, nós fazemos tudo o que eles fazem, a maneira que eles fazem, temos o mesmo comportamento. Não estou dizendo de vestimenta, não estou dizendo de
confraternizações, estou dizendo de conduta moral. Conduta moral. Então, hoje, a igreja, quando a gente fala algo assim, as pessoas não acreditam na igreja. Por quê? A igreja ela não consegue ser um lugar de transformação. Só para você ter uma ideia, pessoas dentro da igreja estão no 3º, no 4º casamento. Pessoas dentro da igreja vivem desempregados. E por quê? Porque eles não conseguem trabalhar bem numa empresa, eles arrumam confusão, não cumprem horários. Pessoas dentro da igreja não conseguem ter uma família controlável, eu não quero dizer perfeita, controlável. Por quê? Porque os próprios pais são um mau exemplo para os filhos. Então aí a luz da igreja ela não consegue brilhar. Mas a igreja, querido, é a esperança do mundo. Quando Jesus ele veio na terra, Jesus ele teve um plano. O plano de Jesus era iluminar algumas pessoas, trazer luz a algumas pessoas, resgatar algumas pessoas, fazer eles compreenderem a verdade e eles pudessem levar essa verdade ao mundo. Preste bem atenção. Quando Jesus ele veio à terra, ele teve o mesmo desafio que nós temos nos dias de hoje. Em alguns momentos nós temos muitas pessoas perto de nós. Jesus teve ministração em que tinha aproximadamente 10 a 15 mil pessoas. Quando ele diz que multiplicou os pães e ali tinha 5 mil homens, eles não contavam mulheres e crianças, e se colocar mulheres e crianças, que muitas vezes era a grande maioria, poderiam chegar de 10 a 15 mil pessoas. Então Jesus, ele foi alguém que ao ministrar, tinha uma multidão perto dele, mas na hora de carregar a sua cruz, não tinha ninguém. Na hora que ele morreu, as pessoas desapareceram. Na hora que ele ressuscitou, apenas 120, diante de um número muito grande. O que isso significa? Significa que pessoas podem andar com Cristo, mas no momento em que eles precisam mostrar a sua luz, através das suas boas obras, através da sua conduta, eles fazem como fizeram a maioria. Eles foram para suas casas, eles afastaram-se, eles esconderam-se, eles se intimidaram. Eu não vou dizer e falar do medo, porque, querido, todo mundo pode ter medo. Você pode falar para quem está do teu lado, falar assim, olha, todos nós podemos ter medo, mas ninguém pode ser controlado pelo medo. Amém? Todos nós podemos e temos medo, mas nós não podemos ser vencidos pelo medo em ocasião nenhuma, por momento nenhum, querido. Nós não podemos ser vencidos pelo medo. Preste bem atenção. Jesus, ele precisava arrumar uma forma de resgatar o homem. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele resolve um problema que o homem não podia resolver. Deixa eu falar algo para você. Você não consegue resolver as questões do seu pecado. Sabia disso? Por mais bonzinho que você seja, sem Jesus, Deus não olha para você como alguém santo. Não olha. Sem Jesus, Deus não olha para pessoa nenhuma como pessoa boa. É triste dizer isso, né? Mas Romanos, no capítulo 5, no verso 1, nós somos justificados através da fé em Cristo. Se nós ou alguém não for justificado, Deus não olha para ele. Se Deus não olha para ele, não consegue atender ele, não consegue ouvir ele, essa pessoa pode até andar com Deus, mas infelizmente ela não tem acesso e ela também não tem os benefícios conquistados por Jesus na cruz. Parece terrível isso, mas é a única forma de Deus olhar para mim e para você, de nos favorecer, é eu e você aceitando a Cristo como nosso Salvador. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, sabe o que acontece? Os pecados que estão na nossa vida são transferidos para Cristo. E aquilo que ele fez na cruz, ele foi justiça em nosso lugar. O benefício do seu sacrifício vem sobre a vida do ser humano. Isso chama-se a doutrina da substituição. Ele tomou o nosso lugar para que eu e você também recebêssemos o lugar de Cristo. Então, uma pessoa, querido, ela sem Cristo, Deus não vai olhar para ela. Tudo que ela fizer, ela pode até usar o nome de Deus, mas ela não pode afirmar que Deus está fazendo. Tem muitas pessoas vivendo da sua
própria força e não do favor de Deus na sua vida. João 1,12, a Bíblia diz assim, olha, ele veio para os que eram seus e os que eram seus, ele os rejeitaram. Mas todos que os receberam, ele deu-lhes o direito ou a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, querido, todo ser humano, ele precisa de Jesus. E a Bíblia diz que toda pessoa sem Jesus, ele tem uma dívida diante de Deus. Vamos repetir isso como o pastor falou assim, todo ser humano sem Jesus, ele tem uma dívida diante de Deus. E que dívida é essa? Do pecado. Lembra lá em Gênesis, quando a Bíblia diz assim, olha, para Adão, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente o que, igreja? Certamente morrerá. E isso aconteceu. Lembra que, para que esse homem, a gente pensa assim, pastor, mas por que Adão e Eva ainda continuam vivendo? Porque Deus, ele teve que fazer um sacrifício. Ele vai, mata um animal, tira as peles do animal e cobre o homem. Teve um derramamento de sangue. Quando Jesus, ele veio para fazer um sacrifício definitivo, porque o derramamento de sangue, o que acontecia? Morria sempre o animal, mas a pessoa, ela continuava a mesma. Seja bem franco, imagina se a gente fizesse aqueles sacrifíciis da lei mosaica, seria bom demais, né? Você pecou, eu vou ali comprar um cordeiro, né? Vou pagar ali quanto custa aí, doutora Denilson? Um carneiro, um cordeiro, alguma coisa assim? Quanto custa? Tem ideia, não? Vamos colocar uns 3 mil reais. Mais, menos? Então tá, que seja, 250. E a gente vai e mata, né, derrama o sangue dele, né, você colocava a mão na cabeça desse cordeiro ali e dizia, olha, todo o pecado seja transferido para ele. Aí ia lá, matava ele, passava o sangue e não acontecia nada, porque quem morria era ele. Então, por muito tempo, os pecados eram pagos dessa forma. E a Bíblia diz que a lei mosaica era apenas a guardiã da fé, vamos dizer assim, né, do povo de Deus, até que chegasse a plenitude do tempo e Jesus ele viesse. E quando Jesus ele veio, ele se tornou um sacrifício perfeito, de tal forma que agora não precisa outro sacrifício. Então, quando ele veio para pagar uma dívida. Todo ser humano tem uma dívida diante de Deus. Talvez a sua já foi quitada, se você aceitou Jesus. Mas se você não aceitou Jesus e não está em Jesus, você ainda tem essa dívida. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Colossenses 2, do 13 até o 15. Quando vocês estavam mortos em seus pecados, o pecado mata o homem. Mata como? Tira a possibilidade dele ter acesso com Deus. Então ele se torna um filho da ira. E na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que constituía em ordenança e que nos era contrária. E como que ele fez isso? Ele removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes e autoridade, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então o ser humano, ele tem uma dívida e a única forma dessa dívida ser paga é ele recebendo a Cristo como Salvador, através do quê? Do arrependimento e a conversão. Atos 3, verso 19 diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Tem duas palavras importantes aqui. A primeira é arrepender e a segunda é converter. Arrepender significa mudar de mente, porque se você não mudar de mente, você não muda de reino. Converter significa que se você não mudar de mente, você não muda de caminho. E se isso não acontecer, você não consegue perdão para os pecados. E o problema do ser humano é só um pecado. Vamos repetir isso? Assim, o problema do ser humano é o pecado. O pecado atrai a ira de Deus sobre a pessoa, abre legalidade de ação maligna sobre a pessoa. E quando ela parte dessa vida, ela ainda vai para o inferno ainda. Algo que foi criado para o diabo e seus anjos, e não para os filhos de Deus. Então há uma dívida, que só em Cristo a pessoa ela pode se livrar disso. Então Jesus, quando ele veio, ele pagou esse sacrifício. Então o ser humano, querido, olha, eu e você
Precisamos entender que nós precisamos de Cristo. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós aceitamos essa mensagem que foi colocada diante de mim e de você, que foi falada para mim e para você. E quando eu aceitei essa mensagem, Jesus transformou a minha vida. Deixa eu te perguntar, Jesus transformou a sua vida quando você o recebeu como Senhor e Salvador? Amém? Ele transformou a sua vida. Ele está transformando a sua vida. Até porque a vida do crente, ela funciona de forma progressiva. Primeiro, a salvação. Segundo, o novo nascimento. Terceiro, um período de regeneração. E o último estágio é da glorificação, quando nós vamos estar com o Pai. Então, é um processo que acontece nessa caminhada. Então, eu e você estamos no processo da regeneração. O que significa o processo da regeneração? Uma transformação progressiva e contínua até eu e você chegarmos ao fim da nossa vida. Jesus fez isso por mim e para você quando eu e você recebemos o Evangelho. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, responda para mim. Quem falou do Evangelho para você? Você só teve a oportunidade de estar aqui hoje, de servir a Cristo, porque alguém pregou o Evangelho para você. Alguém falou de Jesus para você. Não apenas disse para você, não, vai lá na igreja que o seu casamento vai ser restaurado, vai lá na igreja que a sua vida financeira vai melhorar. Não, falou de Jesus. Falou do amor de Jesus. Falou do sacrifício de Jesus. Falou da substituição de Jesus, do benefício dessa substituição, da necessidade de receber Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que eu e você não estamos tirando a oportunidade de outras pessoas de receber a Jesus? Por estarmos calados? Será que eu e você não estamos tirando a oportunidade de outras pessoas de serem salvas? Porque nós estamos calados. E por que nós estamos calados? Se eu estou salvo, que o restante se exploda. Eu estou na igreja, tenho uma religião que os outros, não estou nem aí para eles. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 10, verso 12 até o 15. Romanos 10, do verso 12 ao 15, diz assim: não há diferença entre judeus e gentios. Judeus é o povo escolhido por Deus, gentios é aqueles que não faziam parte dos judeus. Pois o mesmo é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, o que o buscam, o que o clamam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, quem será salvo? Quem invocar, quem clamar, quem pronunciar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Agora preste bem atenção no verso 13. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas vão invocar se eles não sabem quem é Jesus? Como que eles vão clamar por Jesus se eles não ouviram falar de Jesus? E como crerão se não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? Essa semana isso ficou dentro do meu coração, querido. Como ouvirão se não houver quem pregue, quem anuncia? A gente precisa arrumar formas da gente pregar o Evangelho. Tem pessoas que tem uma habilidade de pregar o Evangelho, sabe como? Ele vai para a rua. Eu estava vendo uma moça que pega um megafone e começa, o megafone não, ela pega o microfone, hoje tem uma caixa que a pessoa arrasta, como se fosse uma bolsa, não é isso? Não tem? Ela pega e sai no meio da rua dizendo, Jesus chama, tem um plano na sua vida, quer te salvar. Tem pessoas que nasceram com a habilidade de fazer isso. Tem pessoas que nasceram com a habilidade de sair da sua casa e visitar 10, 15, 20 pessoas durante o dia. Tem pessoas que nasceram com a habilidade de ir no trabalho onde está, através de grupos familiares, através de internet. Vi outro vídeo interessante de uma pessoa, até passei ele aqui um tempo atrás, a pessoa dizer para ele, olha, você tem um chamado, e o seu chamado é ser evangelista. E ele questionou o pastor ao fazer essa afirmação para ele. Ele disse, pastor, mas eu não sou evangelista, a única coisa que eu sou é um youtuber. Sim, você é um evangelista. Não, pastor, eu sou youtuber. Eu falo de um assunto, as pessoas propagam um assunto que eu falo, e tudo mais. Eu sou um youtuber. Você é um evangelista. Você só não está usando
o dom que Deus te deu no YouTuber para você evangelizar as pessoas. Você está falando de outras coisas, você deveria falar de Jesus, era ali que você vai evangelizar. Temos cada um jeito de evangelizar. Cada um tem um jeito, um dentro das oportunidades, um fazendo as oportunidades, uns abrindo as portas. Pastor, eu trabalho num lugar e eu quero que todo mundo seja evangelizado ali, mas eu tenho dificuldade de falar, mas eu vou preparar tudinho. Tem como você ir lá e falar para as pessoas? Todo mundo tem uma habilidade e as pessoas estão morrendo sem Cristo, e o pior não é isso. O mundo está em trevas porque Cristo não está sendo anunciado. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Este é o motivo pelo qual a igreja é a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo porque ela mostra o seu estilo de vida transformado através de um testemunho da obra de Deus na sua vida. Muitas pessoas, queridos, já me julgaram como pastor por atitudes de pessoas na igreja, atitudes erradas, de me dizer, tal pessoa é da sua igreja, tal pessoa é de lá, mas eu não faço o que essa pessoa faz. Ela deveria estar mudada, mas não está mudada. Então, o testemunho da pessoa afeta a instituição e a pessoa de Cristo. Tem muitas pessoas por aí que dizem assim, eu não vou na igreja porque eu vi tal pessoa com determinado comportamento. É claro que uma pessoa que não tem Deus tem hora que vai falar besteira, mas o problema é quando a pessoa tem razão, aquilo está acontecendo. Então, olha, a igreja é a luz do mundo quando ela mostra um estilo de vida transformado. Eu tenho falado vários domingos, querido, não é porque a gente é pouco aqui que a gente tem que fazer dessa igreja um velório. Tem que celebrar, chegar aqui, pular, dançar, cantar alto, amém? Adorar com todo o meu coração, com toda a minha força. Porque eu faço isso não é por causa das pessoas que estão aqui, eu faço por aquele que eu estou adorando aqui, exaltando aqui, celebrando aqui, glorificando aqui. O estilo de vida transformado. A segunda coisa, a igreja é luz do mundo quando mostra o caminho para as pessoas. Como que eu posso dizer que eu sou luz se eu não estou ensinando ninguém a ir para o caminho certo? Na empresa, querido, toda pessoa, esse dia apareceu um cara lá, muito meu amigo, e ele disse assim para mim, olha, eu tive depressão, eu quase morri, não aguentei na minha vida, aí eu procurei um médico, ele me passou uns remédios, eu estou tomando remédio, eu disse, nossa, que bom que você está tomando esse remédio, mas eu quero dizer uma coisa para você, esse remédio está dando a oportunidade da sua cabeça pensar, e nesse momento que a sua cabeça está pensando, o que você precisa é conhecer a Jesus, é buscar a Jesus. Comecei a ministrar a palavra na vida dele. Ah, mas eu já faço isso. Mas você tem que fazer isso de todo o seu coração. Você tem que fazer isso, né, com toda a sua força. Querido, nós temos oportunidades todos os dias de mostrar o amor de Cristo para as pessoas. Muitas vezes a gente tem negado isso, a gente é luz. Quando a gente fala, a igreja é luz, não pode se esconder. A Bíblia diz que é uma cidade construída no monte, ninguém pode esconder. Se eu sou crente, as pessoas precisam saber que eu sou crente. Você não tem que se esconder, você não tem que negar, as pessoas têm que saber. Eu sou crente, sou da igreja Cristo em Nós, congrego lá, me preocupo com aquela igreja, quero ver aquela igreja repleta de gente salva, restaurada, curada, famílias restauradas. Sou sim, e um dia, se você puder, me acompanhe lá. Mas tem gente escondendo, a luz não se esconde. Tem como esconder a luz? Por mais que você tente esconder a luz por uma frestinha, né, um buraquinho, você começa a ver a luz, não tem como. Se nós somos luz, não é para esconder. E eu vou dizer uma coisa para você, eu quero dizer para você, querido, olha, acostuma com as outras pessoas dizer para você que você quer aparecer. Acostuma com isso. Quem diz que Deus quer te esconder? Nós estamos querendo aparecer. Se você querer aparecer para ser melhor do que os outros, querido, está errado. Mas se você quiser aparecer para mostrar Jesus para os outros, está certo. Porque tem gente, nossa, eu preciso, né, ficar aqui, senão o que os outros vão pensar? Eu vou te mostrar algumas coisas bem rapidinho aqui, querido. Olha, que a gente tem que pensar a respeito. Olha, a igreja é a luz do mundo quando prega o evangelho. A Bíblia diz assim, olha, Marcos 16, 15 ao 16 diz assim, olha, disse Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será, quem não crer será. É interessante esses dois versículos. Por que ele é interessante? Nós temos uma responsabilidade. Cada membro do corpo de Cristo tem uma responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Pregar o evangelho a todas as pessoas.
Agora, a responsabilidade, se aceita ou não, não é nossa. A responsabilidade não é nossa. Ele está dizendo, olha, quem crê, quer dizer, ele teve a opção e a oportunidade, será salvo. Quem não crê, será condenado. Ele teve a oportunidade. Então, quando eu prego o evangelho, eu vou receber o sim de pessoas que vão receber a Cristo e eu também vou receber o não. Mas a minha parte é pregar o evangelho, não decidir pela pessoa. Eu direto estou pregando o evangelho para minha filha, querida. Eu poderia muito bem pegar minha filha, pegar no pescoço dela e fazer um monte de coisa que eu quero que ela faça aqui do meu jeito. Mas eu estou igual Jesus, eu estou mostrando o caminho, estou mostrando a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, todo o tempo para ela. Em todo lugar que eu vou, eu falo de Jesus para ela, eu mostro situações para ela, porque eu quero que ela decida. Porque se um dia a minha filha ficar nesse mundo sem Cristo, ela não vai para o céu porque ela tem um pai pastor. E nem eu vou, porque eu tenho um título de pastor. Eu vou se eu estiver em Cristo. Eu amo tanto meus filhos, eu vou levar ele para as festas do mundo. Eu amo tanto os meus filhos, eu vou deixar eles viver desse jeito. Você amar seu filho, você fala de Jesus para ele. Enquanto ele está sob a sua autoridade, você vai pegar ele e trazer para a igreja. Eu sou admirado da pastora Priscila. Traz os filhos, né? Estão ali sendo evangelizados. Anote aí. Vão ser homens de Deus, vão ser pastores. Você pensa, pastor, mas qual que é a diferença? É os meninos? Não, nesse momento a diferença é os pais. Eu tenho dó dos meus filhos, eu tenho medo. Enquanto você tem autoridade, você tem que colocar ele para fazer o que você sabe que é certo. Só que tem gente que o filho tem 10 anos, ele diz, mas meu filho não quer. Você não consegue salvar ele mais. E se Deus não tiver misericórdia, ele vai para o inferno. Pastor, essa palavra é terrível. Tem que fazer, querido, olha, é igual minha família, eu oro pela minha família, tem 23, 24 anos. Eu não salvo meu pai, eu não salvo minha mãe, eu não deixo de orar por ele. Sabe qual que é a minha busca? É que apareça alguém que seja capaz de falar da forma que eu não falo, ou que eu precisaria falar, mas que eles ouçam e sejam salvos. Mas a minha parte como cristão, de orar para minha família e mostrar para ele que eu estou firme em Cristo, querido, isso eu faço direto. Meu filho está perdido, é por causa do mundo. Não, é porque um dia os pais não quiseram ser pais, pegar o filho, colocar num ônibus, colocar num carro e colocar aqui, senta aqui, vamos ouvir o evangelho. E pior de tudo, a Bíblia diz que essas vidas serão cobradas de nós. Ezequiel 18 diz que se a gente deixar de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão próximas de nós, o sangue delas será requerido de nós. Pastor, se vir para a igreja é quadrado. Tem um monte de coisa para falar aqui, querido, mas não vai dar tempo, tá? Mas eu quero citar 3 coisas. Existem 3 classes de pessoas dentro da igreja. A primeira é a multidão, aquela pessoa que gosta do movimento e quando tem muita gente. A multidão gosta de quando tem muita gente. Por que a multidão gosta quando tem muita gente? Porque onde tem muita gente tem festa, tem celebração, tem muita alegria e tem pouca necessidade de algumas coisas. Então as pessoas gostam de se perder no meio da multidão. Tem pessoas que gostam de se perder no meio da multidão, porque ninguém vê, eu estou ali no meio. Então, lembra que Jesus ele conta a história de uma festa, que está falando do arrebatamento da igreja, e uma pessoa é pega lá dentro da festa de penetra, e quando ele está lá dentro da festa de penetra, ele vê que ele não tem as roupas da festa. Jesus diz assim, pega ele e lança fora. Não existe penetra no reino de Deus. No reino de Deus, só quem escreveu o nome no livro da vida que vai estar lá. Então, querido, olha, tem a multidão, só que a multidão a gente não precisa jogar ela fora, mas a gente tem que continuar pregando até essa multidão se converter. Mas multidão não é convertida. Então, quando você olha do seu lado, existe 3 classes de pessoa. Uma pode ser a multidão dentro da igreja, alguém que tem essa mentalidade, né? Alguém que tenha essa mentalidade, geralmente ela não é convertida, não assumiu o seu compromisso com Cristo. Tem os seguidores ocasionais. Eu gosto do evangelho, eu me sinto bem com o evangelho, né? Eu tenho os meus próprios interesses, elas não gostam de ser convocadas para a obra, tem um nível maior de compreensão bíblica, até entende um pouco de Bíblia, mas as coisas do mundo a deixa sempre em cima do muro, a tal ponto que elas não conseguem decidir por Cristo. Seguidores ocasionais.
Não estão sempre, estão de vez em quando dá, quando precisam de alguma coisa, seguidores ocasionais. E se falar algo contra, eu vou embora, porque eu não sou obrigado a ficar ali. Seguidores ocasionais. E a terceira classe são os discípulos. Discípulos são aqueles, querido, que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. Negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. Então essas são a classe de pessoas dentro da igreja. Os discípulos são os que trabalham para os ocasionais e a multidão. Mas a gente está sempre trabalhando para que um dia a multidão e os seguidores ocasionais se transformem em discípulos. E eles não vão se transformar em discípulos se os discípulos pararem. Eles vão se transformar em discípulos se os discípulos permanecerem trabalhando. Tem uma coisa interessante aqui, querido, olha, que muitas pessoas elas negam a Cristo. Quantas pessoas você conhece que nega a Cristo? O que é negar a Cristo? Ele está te chamando, ele tem algo para você, que você precisa se responsabilizar, mas você está sempre dizendo não. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus ele chama, ele fala para quem ele chama. Sabia? Ele usa alguém só para ativar aquilo que ele tem para você. Mas Deus está sempre chamando. O que acontece com essas pessoas que negam a Cristo? Mateus 10, 32 e 33 diz assim, olha, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Jesus dizendo, verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Alguma pessoa pega esse versículo e diz assim, pastor, mas eu falo para todo mundo que eu sou crente. Sim, glória a Deus. Mas você está negando o próprio Cristo quando ele te chama e você diz não para ele. 2 Timóteo 2, verso 12 diz assim, ó, se perseverarmos com ele, também nós vamos reinar. Se o negarmos, ele também nos negará. Você já imaginou? Você chega diante de Jesus e você diz para ele, Jesus, que bom te encontrar. Ele olha para você meio assim, né? Ele não vai olhar para você surpreso porque ele te conhece. Ele está surpreso é porque você o agiu como se conhecesse ele. O problema do ser humano não é ele conhecer a Deus, é ele entender se Deus o conhece. Se não for engano, 1 Coríntios 8, verso 3. Gálatas, capítulo 3, também vai falar sobre isso. Tem muita gente que fala, eu conheço a Deus, mas aí a pergunta que tem que ser é, será que Deus te conhece? Por que tem essa pergunta, se Deus te conhece? É importante essa pergunta. Por quê? Lembra que eu disse lá no início que só através da justificação pelo sangue de Cristo, Deus ele consegue nos enxergar e ser favorável para mim e para você? Deus olha para o ser humano através de Jesus. Ele não olha para o ser humano através do ser humano. Ele olha para o ser humano através de Jesus. Então, se a pessoa não tem Jesus e não foi lavada pelo sangue de Jesus, essa pessoa, de maneira nenhuma, ela é reconhecida diante de Deus. Te conheço, você não faz parte dos meus. Você imagina passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 na igreja e chegar diante de Deus e ele diz assim, olha, para o inferno. Estou, mas Deus é bom. Sai dessa terra arrependido, convertido de verdade, para não ser surpreendido. Eu aprendi, querido, que a gente tem que amar as pessoas, mas não ter dó das pessoas. O que é amar as pessoas? A gente está disposto a carregar quem ser carregado. Mas você não pode carregar quem não quer ser carregado. Lembra da história, quando a Bíblia diz das 100 ovelhas, uma se perdeu, uma fez o quê? E essa que se perdeu, ela deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu, e ela vem e traz ela no seu ombro. Mas por que ele traz no seu ombro? Se ela pudesse andar, às vezes ela não queria vir. Se ela não tivesse derrotada, ela não queria vir. E era costume dos pastores daquela época de ajudar essas ovelhas fazendo, sabe o quê? Quebrando a perna delas para que elas não pudessem andar. E ele preferia carregá-la nas costas, mas de perna quebrada para levar para casa, do que colocar nas costas para levar sem ela querer. A gente carrega quem precisa ser carregado e quer ser carregado. Não qualquer pessoa. A Bíblia diz assim, todo aquele que nega o filho não tem o pai.
1 João 2, 23. Lucas 9, 26 diz assim, olha, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, Jesus dizendo, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai, dos santos anjos. O que eu quero, querido, com essa palavra hoje? Eu quero convocar você para alistar na missão de falar do amor de Cristo às pessoas. E o doutor Adenilson, eu sei que o senhor já faz, alguém senta na sua mesa ali dizendo, né, eu não sei o que vou fazer da minha vida se eu não ganhar esse benefício. Mas o senhor sabe que nem todo mundo ganha o benefício, não é verdade? Mas um homem de Deus atrás daquela mesa pode dizer para ele, olha, nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Mas se você não conseguir, nós temos um Deus que restaura a saúde, que prepara novas oportunidades para você. Só buscar Ele, que Ele é o Deus das oportunidades. Sheila, na contabilidade, alguém chega e diz assim, olha, misericórdia, o governo me roubou. O governo pode estar cobrando muito altos impostos, mas eu quero dizer para você, nós temos o Deus que nos abençoa de forma tão abundante que essas coisas vai ser insignificante diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida se você buscar e servir a Ele. Nós precisamos nos preparar para pregar o Evangelho, querido, para as pessoas. Mas a Bíblia diz que para pregar o Evangelho a gente precisa ser luz. Eu pergunto para você nessa noite, você é luz? Se você é luz, eu queria fazer um desafio para você. Esse ano nós vamos encher essa igreja de almas aqui, amém? Não para a igreja Cristo em nós ficar recheada, é claro que ela vai ficar, mas porque a gente quer fazer festa nos céus, amém? Pastor, como que eu agrado a Deus? Só existe uma coisa que agrada a Deus, querido. Pastor, eu quero agradar a Deus, quer? Ganhe almas. Pastor, eu quero agradar a Deus, é andando bem, ganhando bem, podendo investir, isso também agrada, mas o que mais agrada a Deus, quando nós ganhamos almas para Cristo. Pastor, quem? A gente começa quem está próximo de nós. Quem está próximo de você que precisa de Jesus? Eu vou esperar meu neto crescer, porque aí eu trago para a igreja. Não, na hora que ele crescer, já impregnar tanta mentira na cabeça dele, que Jesus vai ser um milagre entrar na vida dele. Ah, meus filhos estão fazendo faculdade, se ele entrar na faculdade, aí que vai ficar mais difícil, você vai impregnar um monte de coisa, aproveite quando você tem tempo. Pastor, e se eles não aceitar? Se eles não aceitar, conhecendo o Evangelho, você tirou a carga da responsabilidade sobre a sua vida e você jogou sobre a vida deles. Mas eu queria desafiar você hoje. Esquece um pouco, querida, a sua vida. Esquece um pouco o seu salário. Esquece um pouco os seus planos pessoais. Esquece um pouco as suas viagens e começa a fazer aquilo que agrada a Deus. E eu quero liberar sobre a sua vida. Olha, se você esquecer um pouco aquilo que você está buscando para você e começar a se preocupar com aquilo que Deus Ele quer, você vai viajar mais do que imagina, você vai prosperar mais do que imagina, você vai crescer mais do que imagina. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. Qual que é a promessa? Buscai o reino de Deus e a sua, e o que vai acontecer? As demais coisas vos serão acrescentadas. Existe um princípio, você constrói um prédio, não é de cima para baixo, você constrói de baixo para cima, e nós estamos tentando construir as coisas de cima para baixo. Se me der isso, eu vou fazer. Não é assim. Constrói a base, vai colocando os tijolos, levantando paredes, e você vai ver que o prédio vai ficar grande. Quero profetizar isso. É por isso que eu estou dizendo que esse é o seu ano. Olha para quem está do teu lado e diz assim, esse é o seu ano. Amém. Faz acontecer no reino de Deus. Esse é o nosso ano. Esse é o ano que a gente vai olhar e vai ter aquelas pessoas, olha, quando você olhar e tiver alguém sentado do seu lado, você não vai contar assim, olha, tem mais um membro da igreja. Não. Tem menos uma pessoa para o inferno. Meu pai, infelizmente, se não aceitar Jesus, querido, ele vai para o inferno. Não vai porque eu creio que Deus vai fazer a obra completa. Seu filho pode estar a caminho do inferno. Parentes, amigos. Pastor, você está sendo meio ofensivo. Não, eu estou pregando a Bíblia para você. Mas aí lá na frente Deus tem misericórdia. E se ele morrer amanhã, sem Cristo? Eu vou encerrar aqui, tá? Não vou dizer nome, nem nada. Fiquei sabendo a história esses dias atrás. É veraz, verdadeira. Uma pessoa veio para o estado de Goiás, morar aqui. Se a pessoa que recebeu essa pessoa aqui trouxesse ela para Cristo, ensinasse o caminho de Cristo para ela, essa pessoa
teria sido abençoada profissional e espiritualmente. Mas às vezes nós trazemos pessoas para próximo de nós e nós ignoramos Jesus, e porque a gente ignorou, dificilmente quem ignora vai ajudar alguém aí, porque ninguém confia em quem. É igual eu falo, se você quer trazer alguém para Cristo, seja o exemplo para ele. Se você falar assim, vamos para a igreja comigo, participar do culto, ouvir de Jesus lá, ele te vê todo domingo na sua casa ali, só naquele dia que você quer levar ele vai ver, que mentira é essa, né? Porque as pessoas percebem isso. Então, se essa pessoa tivesse vindo e a pessoa coordenado ela, né, na igreja, ambas, a pessoa poderia evitar um problema que aconteceu. A pessoa ela se debelou para o homossexualismo. Enquanto alguém que aparentemente tinha Jesus se calou, o diabo se levantou através do homossexualismo e hoje a pessoa ela está caminhando em outro rumo, né? Aquele que Deus não aprova. Quantas vezes nós também fazemos isso? E eu vou dizer uma coisa, tem coisa que é responsabilidade do pastor. A Bíblia diz que Deus ele vai cobrar de mim tudo que eu prego no altar, tudo. Por isso que a gente tem que ter critério quando sobe no altar. Mas ele vai cobrar de cada um de nós a nossa responsabilidade, que é sua. E eu queria fazer esse desafio para você, querido. Olha, esquece um pouco do mundo, comece a olhar para Deus. E eu quero dizer para você que você vai mudar o mundo através desse posicionamento. Vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, vai mudar o seu ambiente, vai mudar a sua estrutura, a sua condição. Você vai virar cabeça e não cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. Você vai prosperar, ter para dar, ter para abençoar. Pastor, mas por que isso? Porque Deus ele gosta de abençoar os abençoadores. Esquece um pouco sua vida e começa a pensar no reino de Deus. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Quero fazer uma oração rápida, já estamos no horário. Pai querido, eu preguei a tua palavra nesta noite. Eu creio, Pai, em tudo aquilo que está escrito na tua palavra. E em Marcos, no capítulo 16, no verso 20, diz que o Senhor coopera com tua palavra. Quando nós pregamos ela, não somos nós apenas, Pai, que estamos ali, mas ela diz que o Senhor opera. Eu quero, Pai, que nesta noite o Senhor possa arrancar dos olhos e do coração de cada um de nós aqui, Senhor, desta igreja, o véu, Pai, que atrapalhava cada um de nós de enxergar a necessidade que o mundo tem de ouvir do Senhor. Eu sei que é o teu Espírito Santo, Pai, que trabalha através da tua palavra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te pedir, Pai, nesta noite, faça essa obra em cada um, Pai, aqui nesta noite. Eu quero me comprometer e chamar, meu Deus, cada um dos meus irmãos a se comprometer, Pai, a pregar o Evangelho a todas as pessoas possíveis, dando-lhes a oportunidade de te receber como Senhor e como Salvador, Pai, impedindo-os, Pai, de viver a sua eternidade no inferno. E também, Pai, proporcionando a oportunidade de viver o seu plano aqui na terra. Um plano, Senhor, que é de vida e vida em abundância. Quero orar pelos meus irmãos aqui, Pai. Temos famílias, temos filhos. Eu quero, Pai, que o Senhor nesta noite possa impregnar uma necessidade, Pai, de cuidar dessas pessoas. Em primeiro lugar, sabemos, Pai, que não está na nossa mão o sim e o não. Está na mão de quem recebe a palavra, mas está na nossa responsabilidade, Senhor, a necessidade e o encargo de falar sobre Jesus e deixar o resto com o Senhor. E eu quero profetizar que a partir de hoje, Pai, famílias aqui vão começar a ser restauradas, Pai. Pessoas próximas a nós aqui começarão a ser restauradas, Senhor, através de assumirmos, Pai, esta missão de ser igreja, de ser luz para este mundo, Pai. Porque se nós formos luz para este mundo, esse mundo vai se transformar, porque as pessoas estão sendo transformadas. E o mundo, Pai, está um caos, porque as pessoas estão, meu Deus, perdendo a essência do Senhor e ganhando a essência de Satanás, Pai. Mas a palavra do Senhor diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu quero declarar, Pai, as obras do diabo contra os meus irmãos que estão aqui, sejam quebradas agora, sejam quebradas contra a família, seja quebrada contra os negócios, seja quebradas, meu Deus, contra a saúde, seja quebrada, meu Deus, contra a prosperidade deles, contra o ministério deles, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir, Espírito Santo, nos dá ousadia e intrepidez para falar do teu amor a
todas as pessoas, Pai, no nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor Jesus, usa a minha boca para falar do teu evangelho a todas as pessoas. Eu não preciso saber a Bíblia toda, eu só preciso ter um testemunho de vida e o que aconteceu na minha vida para poder falar. Quando eu disser como aconteceu, a forma que aconteceu, por que aconteceu e como eu estou hoje, essa pessoa saberá que o Senhor é o Deus que transforma. Amém.